né? Feliz Dia da Mulher aí para todo mundo que está assistindo. Dia de luta, dia de muitas conquistas. A gente tem que começar falando disso. A gente está meio que sendo penetra na pauta de hoje, né? Com esse assunto que a gente está trazendo, mas é importante. E também para as mulheres trans, né? Que não deixam de ser mulheres, precisam ser reconhecidas como mulheres, porque elas são. Exatamente. Mas, bom, vamos lá então começar, né? Assim, para quem está entrando agora, né? Tem os seguidores aí da Isa. Meu nome é Ítalo Alves. Eu tenho 27 anos, sou especialista em políticas públicas e trabalho como ativista em um dos movimentos de direitos humanos há mais de 10 anos. E estou bastante envolvido hoje na Aliança Nacional LGBTI, acompanhando as pautas nacionais voltadas para o movimento LGBT, na política, e mobilizando as pessoas, engajando no movimento social e trazendo conteúdo para a gente poder conhecer, né, o que está acontecendo dentro da nossa causa e se posicionando. É isso aí. E eu, para quem não me conhece, aqui o pessoal da Rede do Ítalo, quero me apresentar. Meu nome é Isadora Barbieri, eu moro aqui em São Paulo, sou advogada criminalista, mas também militante nos direitos humanos e ativista na causa LGBTI, né? A gente se conheceu no movimento Acredito e depois disso também fiz parte da Todes, que é uma organização não governamental, aí, uma ONG social, que o Ítalo foi cofundador e voltada para a causa LGBTI. Isso, exatamente. Então, assim, a gente pretende passar aqui um tempinho conversando com vocês. Tem bastante conteúdo dentro dessa causa. Como vocês viram essa semana, essa pauta foi bastante divulgada. Eu fiz um post que viralizou, teve mais de 5.000 compartilhamentos, muita gente compartilhando suas histórias. Então, já agradeço aí a todo mundo que compartilhou o post, que fez com que ele chegasse em todos os cantos do Brasil e compartilhou a sua história pessoal, que a gente sabe que quem passa por esse tipo de discriminação sofre na alma, né, o peso de ser tratado de forma desigual. Então, é muito importante que a gente consiga ver que não acontece só com a gente, que é um problema generalizado, e que a gente atue dentro dessa causa para poder solucioná-la. Como vocês viram no post, essa quarta-feira volta o julgamento sobre a proibição de doação de sangue por pessoas LGBTI, com base em uma portaria da Anvisa, mas também um histórico de diversas outras portarias aí do Ministério da Saúde, que vem ainda com um atraso no avanço dessa política pública que já deveria ter sido revisada, dado que nós temos hoje tecnologia que nos permite, né, testar e identificar a patologia, né, do HIV com bastante antecedência hoje, não 12 meses. A maneira como a gente estruturou hoje essa conversa foi dividindo, vai ser uma conversa meio que informal, mas a gente dividiu assim por partes, porque cada um tem a sua perspectiva e sua especialidade. Mas eu vou falar agora para vocês um pouco sobre o histórico mesmo dessa pauta, e de onde que ela vem, como que ela se desenvolveu, por que desde a crise do HIV na década de 80, a gente ainda não consegue doar sangue enquanto pessoas LGBTI. E depois a Isa vai falar mais dos aspectos jurídicos, né, de constitucionalidade, como que está essa pauta hoje no STF. E por último, a gente vai dialogar com vocês aqui, pegar perguntas, responder e problematizar alguns pontos adicionais que muitas vezes se perdem nessa discussão mais técnica. Então, fiquem aí com a gente, vai ser um debate bastante produtivo. E a gente espera aprender com vocês ao mesmo tempo que compartilhar um pouco dessa vivência que a gente já tem nessa causa, né? Então, assim, dando um passo atrás, quando você vai pensar de onde que vem todo esse debate, a gente precisa se ater a todo o debate de construção mesmo do preconceito contra as pessoas que têm HIV e AIDS, né? Hoje, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas infectadas com o vírus HIV, mas o número de notificações é um número bem menor. E o HIV ele surgiu lá na década de 80, ainda com pouquíssima informação sobre esse vírus, né? O primeiro caso desse vírus foi em 1977, quando ele já se desenvolveu na doença AIDS em um cidadão lá de Nova York, mas somente 4 anos depois desse primeiro caso é que surgiu o diagnóstico da AIDS. Então, durante 4 anos, você tinha uma doença nova, ninguém sabia como tratar essa doença, não havia informação sobre essa doença, e as pessoas não sabiam como que ela era adquirida, apenas sabia que a população gay
tinha uma grande predominância, né, de novas infecções que estavam acontecendo naquela cidade. Surgiram várias teorias da conspiração, mas a teoria hoje, né, na verdade científica, que mais tem respaldo é a teoria de que essa doença veio transmitida por animais, né? Então foi identificado esse vírus em 1959, lá na República do Congo, que fica na África, e foi identificado em um homem morto. Então, provavelmente ele adquiriu esse vírus através de um contato, né, de troca de fluido com animais, e provavelmente foi um macaco. E assim, através de relações sexuais, essa doença chegou na população, se espalhou, né, como uma epidemia na população como um todo. A gente vê também que na década de 80 essa doença chegou no Brasil, e muitas pessoas, como não tinham informação, faziam sexo desprotegido, e isso fez com que essa doença se disseminasse muito rápido, né? Nos Estados Unidos foram mais de 400 mil mortes de pessoas pela AIDS. Lembrando que você ter o HIV não necessariamente significa que você tem a AIDS, que é a doença. E no Brasil, essa doença por muito tempo foi negligenciada pelo Ministério da Saúde. Os planos de saúde não cobriam tratamento para a AIDS. Nós perdemos, inclusive, diversos artistas, né, para essa doença, Cazuza, Renato Russo e diversos outros. Mas as ONGs começaram a monitorar essa doença em 1982. A primeira ONG que fez esse monitoramento foi o Grupo Gay da Bahia. E eles recebiam denúncias de pessoas que estavam tentando participar, né, fazer o teste no Brasil inteiro e não estavam conseguindo. Eles, por conta da falta de informação, até endossaram, porque se você parar para pensar, é uma doença nova, ela é transmitida através de troca de fluido, né? Você já conseguiu comprovar que ela era transmitida através de coito sexual, você não sabia como se dava, quem eram os grupos mais vulneráveis, mas tinha uma grande predominância, né? Existem dados que nessa época, 70% das notificações de infecções por HIV vinham de homens bissexuais e homossexuais. Então, havia motivos para você criar uma política pública temporária de restrição à população gay, até encontrar as informações concretas, a ciência avançar e a nossa tecnologia se adaptar para que a gente pudesse saber de fato de onde que vem isso e como que a gente poderia tratar e parar a disseminação desse vírus. Só que na década de 80 também começaram a surgir infecções para além dos homossexuais e bissexuais. Mulheres grávidas passaram a transferir o vírus para filhos durante a gestação e não sabiam como conter isso. E usuários de drogas e também pessoas que faziam tatuagem, né, tatuadores, passaram a transmitir esse vírus durante a década de 80. Então você viu que mesmo nessa década onde teve surto do HIV, houve um crescimento exponencial de infecções em pessoas heterossexuais também. Então, por conta disso, os cientistas que estudavam a AIDS rechaçaram e baniram o termo de grupo de risco, porque ele é um termo discriminatório que não se aplicava somente à população homossexual. Então, desde a década de 80 que nós banimos esse termo e, por incrível que pareça, em 2020, nos comentários do meu post, tinha pessoas falando de grupo de risco, pessoas, inclusive, que trabalhavam com a área da saúde. Então, você vê que é algo que ainda vem se arrastando, nós não conseguimos desconstruir durante 3 décadas. Então, o que aconteceu, assim, já entrando em pontos específicos para passar para a Isa, é que em 1993 o Ministério da Saúde emitiu uma portaria, que é a de 1376, e essa portaria explicitamente discrimina contra pessoas LGBT. Né? Ela traz critérios específicos para você poder ser um doador de sangue. Entre eles tem critérios gerais, né, como ser um indivíduo com idade entre 18 e 60 anos, não estar em jejum no momento da doação, ter dormido por apenas 6 horas, estar com a pressão arterial a nível normal, gestantes, né, assim, com 3 meses após o parto, se não estiverem amamentando, podem doar. Mas quando você vai vendo a lista, no final tem, né, pessoas que já tiveram hepatite, chagas, AIDS ou diabetes, que é ok, homossexuais, bissexuais, usuários de drogas e parceiros, e indivíduos com muitos parceiros ou parceiras ou hábitos promíscuos. Então, você já vê uma estigmatização da população gay,
de bissexuais, mas também já trazendo aí para dentro, como consequência disso, uma estigmatização das pessoas trans, que eram tratadas como pessoas promíscuas, por muitas vezes, por falta de oportunidade, estarem engajadas na prostituição. Então, isso é algo que nós ainda vivenciamos hoje dentro dessa pauta e que, desde lá, foi considerado como um estigma sobre a nossa população. Então, o Grupo Gay da Bahia, né, esteve à frente de diversas campanhas nacionais de mobilização para as pessoas homossexuais e LGBTI no geral irem doar sangue e cobrou do governo múltiplas vezes que essa portaria fosse revogada. Tanto que houve tanta negligência que eles tiveram que apelar para o Mercosul. Então, eles apresentaram uma petição a representantes do governo brasileiro no Mercosul para tentar discutir essa pauta, para tentar influenciar a nível regional mesmo, na América Latina, um avanço, né, nesse tipo de inclusão das pessoas LGBTI na doação de sangue. Porque é uma questão de saúde pública, né? Assim, a gente até compartilhou nos dados lá na postagem que hoje em dia você tem mais de 36 mil pessoas esperando por um transplante de órgão, e para cada transplante você precisa de cerca de 490, 500 ml de sangue. Se você fizer a comparação, né, são 19 milhões de litros de sangue de pessoas LGBTI que são desperdiçados anualmente por conta dessa portaria discriminatória. Se você fizer o cruzamento do cálculo, você vai ver que esse sangue que é desperdiçado poderia zerar essa fila. Então é uma negligência institucional, é uma discriminação institucional que o nosso país escolheu ter contra as pessoas LGBTI. Então é algo que precisa ser revisto urgentemente. E agora a gente tem uma grande chance de fazer isso acontecer, porque o PSB apresentou, né, em 2016 uma ação direta de inconstitucionalidade para poder derrubar essa portaria da Anvisa. E agora eu passo aí para a Isa para explicar melhor, né, as questões jurídicas por trás dessa ação e como que a gente pode se munir de conhecimento sobre essa pauta para combater esses discursos falaciosos que existem na sociedade, mas para entender o direito, né, e quais são os nossos direitos e deveres ao redor dessa pauta. É isso aí, meu amigo. Nossa, foi ótimo você ter trazido esse contexto histórico. E para também complementar aí seu comentário da questão do sangue, a cada 1 litro de sangue é possível ajudar em até 4 pessoas, né? Então, você vê o tanto de sangue que a gente está perdendo aí de ajudar no tratamento de saúde de muita gente por essa questão discriminatória, né? Então, eu queria trazer o seguinte, desde a década de 80, nós já temos essas medidas que vão começar a restringir a doação de sangue por pessoas LGBTI através de portarias e resoluções, portarias do Ministério da Saúde e resoluções da Anvisa, né, na nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, o que acontece? Hoje, desde 2004, por exemplo, em 2004, a Anvisa soltou uma resolução já restringindo e trazendo requisitos adicionais para a população LGBTI+, principalmente para os homens gays, que tinham que ter um certo tratamento diferenciado, por ser enquadrado justamente nesse grupo de risco. O que não existe, porque o correto é o termo comportamento de risco, que abarca também as pessoas heterossexuais. Então, é uma forma de entender que não independe de orientação sexual para existir esse comportamento de risco. Então, hoje, o que está sendo tratado lá, que vai ser julgado na quarta-feira, no dia 11? É a portaria do Ministério da Saúde, de número 158 de 2016, e também essa resolução da Anvisa 34/2014, né? Então, esses dois instrumentos, né, normas infralegais que estão barrando o acesso de doação de sangue das pessoas LGBTI. Então, né, os advogados do partido PSB, que acho que é o partido que você é filiado, né, então ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade em 2016, que é a ADI 5543. Então, o que acontece? Nós já tivemos um primeiro julgamento sobre essa pauta em 2017 e ele foi suspenso para ser retomado agora em 2020. Então, nós tivemos uma votação que foi o seguinte naquela época, né? O relator da ADI, que é o ministro Edson Fachin, o ministro Barroso, a Rosa Weber e o Fux, eles estão a favor de declarar inconstitucional essas normas, né? Pela inconstitucionalidade. O ministro Gilmar Mendes, ele pediu vista. Então, é em razão desse pedido de vista do ministro Gilmar Mendes que vai ser retomada a pauta agora no dia 11. O ministro Alexandre de Moraes, ele queria
colocar aprovar a inconstitucionalidade parcialmente, né? Dizendo que o teste, a utilização do sangue doado pelas pessoas LGBTI só poderia acontecer depois de um teste imunológico, né? Depois de 2 meses de uma outra testagem do sangue, o que não me parece razoável, porque com a evolução tecnológica hoje, com os avanços da medicina, já é possível fazer essa testagem de sangue como se fosse um teste de gravidez de farmácia. É muito rápido. Então, não justifica mais querer dizer que aquele sangue ele pode estar contaminado ou não, né? Então, a gente pode pontuar o seguinte, que vai ser retomado esse julgamento e que nós temos aí um panorama positivo, mas uma votação acirrada, né, no dia 11. E que talvez que a ministra Carmen Lúcia possa ser o voto de Minerva aí nesse nosso panorama do dia 11, né, da próxima quarta. E o que eu queria trazer aqui para o pessoal, né, essa questão da parte jurídica, é que, gente, até o próprio Ministério da Saúde, ele é contraditório, porque através de uma outra portaria de 2011, ele mesmo diz que não pode ser usado a orientação sexual como critério. Então, você vê a contradição da norma. O próprio Ministério da Saúde, em 2011, edita uma portaria dizendo que a orientação sexual não pode ser utilizada como critério, e em 2016 fala que sim, que as pessoas, principalmente os homens gays, eles precisam ter um comportamento lá de, nos últimos 12 meses, não ter tido relação sexual com nenhum outro homem. O que, gente, desculpa, são critérios totalmente absurdos, né? Vamos convir aqui que a vida íntima de cada um é uma coisa privada e esse tipo de limitação é totalmente inconstitucional. É o que a gente vai estar lutando e brigando agora na próxima quarta-feira, né? Inclusive, aproveitando e pedir aos colegas, às amigas e os amigos que estão acompanhando a gente, para assinar a petição, para pressionar o máximo que a gente puder para esse julgamento ser favorável para as pessoas LGBTI. Isso, o link para a petição tá aí na minha bio, né? Vocês podem estar indo lá. A gente tem poucas assinaturas ainda, por incrível que pareça, mas é importante que as pessoas participem desse debate, né? E assim, ainda não se sabe se de fato essa pauta vai entrar no dia 11, porque tem outros 2 julgamentos antecedentes que falam sobre alguns medicamentos bem complexos. Então, a expectativa é de que ela seja adiada, mas pode ser que entre em pauta. Então, a gente precisa estar mobilizando as pessoas e discutindo. Eu achei interessante que você falou também nessa análise específica sobre as portarias, mas vale lembrar também que essas próprias portarias do governo, elas vão em conflito com o Estado Democrático de Direitos. Nossa Constituição Federal de 1988 tem ali o artigo 3º que fala que não pode haver discriminação com base em nenhum tipo de gênero, raça ou qualquer outro tipo de questão identitária. E também, né, você vê que existe hoje mais de 76 municípios com leis orgânicas que proíbem discriminação por orientação sexual. Nós temos 3 estados da federação que têm em suas constituições que é proibido discriminar por orientação sexual. Então você vê já uma jurisprudência, sem falar a própria decisão do STF da criminalização da LGBTI-fobia, já traz, né, dentro aí o respaldo também da identidade de gênero. Então são questões que já têm amadurecido na sociedade brasileira, no nível jurídico, mas que enfrentam resistências institucionais por conta de outras normas ou outros documentos que precisam ser editados para a gente se alinhar enquanto causa. Isso aí, e é muito importante você trazer essa questão aí, que a gente consegue, né, a comunidade LGBTI consegue ganhos e vitórias dentro do judiciário, né, pelo STF. E aí a gente fica meio, né, numa questão, uma dúvida, né, com esse governo que não é tão adepto às nossas pautas, de como que vai ficar, né, porque o panorama no STF vai mudar, né, vai entrar novos ministros, por exemplo, o ministro Marco Aurélio vai ter que se aposentar esse ano, o ministro Celso de Mello, então vão entrar novos ministros e a gente ainda tem esse critério que, na minha visão, não é um critério bom, que o presidente da República indique ministros, né, para compor a Suprema Corte. Eu acho que isso é uma coisa também hoje no judiciário, não vejo com bons olhos, né, e porque vira uma coisa muito politizada e é uma questão que teria que ser um órgão bem imparcial mesmo. Então, a gente precisa estar aí trazendo essa questão, porque o Congresso Nacional precisaria validar, né, meu amigo? Exatamente, né? Assim, quando a gente olha para o histórico do avanço dos direitos LGBTI no Brasil, diferentemente dos países latinos, a gente avança na frente jurídica, né? Então, a gente avança pelo STF, não através do legislativo. Veja só,
um direito garantido pelo STF, ele, apesar de legítimo, ele é frágil. Por quê? Porque se você muda a composição ali dos ministros, só são 11 ministros. Vão se aposentar agora, no mínimo, parece que 4, né, até o fim do mandato do Bolsonaro. Então ele vai indicar 4 ministros que podem ser completamente contra as nossas pautas. Se você troca os ministros, eles podem trazer de volta ações que trazem retrocessos para a pauta da identidade de gênero, para as pautas da criminalização, da doação de sangue, do casamento homoafetivo. Então, é complicadíssimo, e se as pessoas muitas vezes não entendem, que o presidente também reserva muito poder de influência sobre as instituições. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas e pressionar o parlamento para que ele também dê a sua resposta. Porque se o parlamento legisla sobre esse assunto, fica muito mais difícil, né, de você retroceder, porque são de 2 casas, 2 turnos de votação, tem veto, tem debate em comissão. Então, o debate com a sociedade é mais aprofundado e a gente consegue legitimar um direito garantido mesmo, né? É isso, porque essa questão aí que nós vamos tratar dessa ADI, ela viola completamente o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Foi um dos fundamentos até que estão lá na petição, que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, viola o princípio da igualdade, que é um direito fundamental, viola também o princípio da proporcionalidade, porque não é uma questão, não é proporcional, esses vazamentos é uma coisa totalmente desproporcional, e hoje não tem mais o menor sentido, nunca teve, mas ainda mais hoje, em 2020, não tem sentido de ter normas nesse sentido totalmente discriminatórias, né? E que limita o acesso à saúde das pessoas e da possibilidade de um tratamento médico muito melhor e as pessoas alcançarem uma vida muito mais saudável. Eu queria também trazer uma curiosidade aqui para o pessoal, que tem países, né? Nós temos 3 grupos de países. Tem países que eles têm ausência desse tipo de exclusão. Então, nós temos lá a África do Sul, a Argentina, a Colômbia, o Chile, a Itália, o México, Portugal, eles não têm essa exclusão, entendeu? Das pessoas LGBTI, tudo é igualitário o tratamento para quem quiser doar sangue, né? Já tiveram, né? Eu sei que a Argentina já teve, a África do Sul já teve, mas eles avançaram e revogaram. Isso. Aí nós temos o segundo grupo que eles proíbem totalmente, né? Eles proíbem, que é a Alemanha, a China, a Índia, Filipinas, Suíça, Turquia e Venezuela. Lá não tem a possibilidade, infelizmente, eles têm essa mentalidade lá das pessoas LGBTI serem doadoras de sangue. E tem esse outro grupo, do qual o Brasil faz parte, que pede esse requisito dessa ausência, né, de período de relação, que coloca essas condições, né, que está a Austrália, o Canadá, a França, o Reino Unido, o Japão, os Estados Unidos e o Brasil, que a gente está lutando para o Brasil ir para aquele grupo que não tem exclusão, que é o que me parece mais justo, né? Isso, e eu acho que é importante analisar, né? Inclusive, agora eu estou super curioso para ler os estudos desses países. O que aconteceu pós-revogação dessas portarias e leis que eles devem ter nas suas localidades, e se houve realmente um impacto do aumento de novas infecções de HIV, ou se era realmente tabu, sabe? Que a tecnologia foi lá e foi capaz de desconstruir. Mas eu acho que seria legal a gente agora trazer a discussão mais para um nível pessoal mesmo, porque a gente precisa problematizar o nível de tratamento desigual que é dado às pessoas, né, durante esse processo de doação de sangue. Eu fiquei muito abismado com as histórias que foram compartilhadas aí nas redes sociais, pessoas compartilhando relatos de que chegaram para doar um dia, a pessoa não deixou nem terminar a entrevista direito, a partir do momento que ela falou que era homossexual, ela foi mandada para casa, pessoas que tiveram que mentir durante anos para conseguir doar, pessoas que passaram por constrangimentos ainda piores, sabe, de ter que ouvir comentários religiosos das pessoas que trabalhavam no centro de coleta. Então, você vê ali na pele o peso da discriminação por você ser alguém diferente dessa heteronormatividade que nos é aplicada e você ser negado acesso a um direito, né, de você ser solidário, o direito de você doar sangue. Porque a lei em si, nessa portaria, você pode doar o sangue, e o que vai dizer de fato se você deve ou não, né, manter a doação é o resultado final da testagem. Todas as pessoas serão testadas no final das contas. O sangue das pessoas heterossexuais também tem que ser testado. Então, já que tem esse processo avançado de confirmação de infecção por alguma IST,
por que não permitir que as pessoas homossexuais, transexuais, bissexuais também tenham acesso ao mesmo tipo de tratamento? Então, é desproporcional mesmo, né? 12 meses de abstinência sexual em uma população de fase adulta é irreal, assim, é surreal. Você não pode, sabe, submeter uma população a isso. E ainda mais, assim, o impacto, né? Assim, eu volto sempre para a questão de que isso é uma questão de saúde pública. Né? Não é nem de direito LGBT somente. É de saúde pública, porque o tanto de vida que você poderia estar salvando, sabe? Se você tivesse uma política de saúde mais humanizada, mais inclusiva, isso geraria muito mais custo-benefício para o Estado, porque ele perde recurso, ele acaba investindo milhões e milhões de reais em marketing para as pessoas irem doar sangue, mas tipo, você pode doar sangue, venha doar, somente se você for heterossexual, cisgênero, e é isso. Então, o dinheiro do contribuinte está indo e sendo desperdiçado também. Então, é uma narrativa assim, que você consegue amarrar em tantos percalços que é absurdo, assim, você pensar que no século XXI, nosso país, com o nível de informação que nós temos hoje, ainda que tenhamos que passar por esse tipo de constrangimento. E é um contrassenso, né? Esse incentivo à doação de sangue, e aí você limita uma grande parcela da população em doar sangue, né? Em exercer esse ato de solidariedade. E também acho interessante a gente trazer, tem um caso famoso no Rio Grande do Norte, né? Do José Arimatea, que ele foi uma pessoa que tentou doar sangue e sofreu discriminação no momento dele doar sangue, ele pleiteou ali danos morais, ficou um caso famoso, né, no Brasil, de trazer ainda mais esse debate, porque é um constrangimento, as pessoas elas são indagadas lá, não, você não pode, você está enquadrado num grupo de risco, isso gera também um abalo psíquico, né, um abalo emocional nas pessoas. E realmente é um grande volume de sangue que é desperdiçado. Aí tem uma média, gira em torno de em cada hemocentro, né, de diferentes regiões, de ser mais ou menos em torno de 19 mil litros, e totalizando anualmente 19 milhões de litros de sangue que são desperdiçados, aí, que não são utilizados e que poderiam estar sendo utilizados na cura das pessoas, de doenças. Então, realmente, eu acho que é uma questão que a gente precisa trazer à tona, porque é, sim, uma questão de saúde pública, não é só uma pauta LGBTI. É uma coisa que interessa a todos, né? Então, é o que a gente está dizendo aí. Outra coisa, esse outro estigma sobre a AIDS, né, meu amigo? Nós estamos agora em 2019, ficou comprovado 2 casos de cura total de pessoa com AIDS, sem contar que hoje em dia a pessoa pode viver normalmente, através também de métodos profiláticos que estão surgindo, né? Aquela metodologia do PrEP, medicações preventivas, né? Um tratamento muito melhor do que acontecia na década de 80. Então, isso não se sustenta mais, esse estigma, né? Nós já passamos muito tempo disso, a gente já está em 2020, nós precisamos trazer para o centro do debate e para a gente realmente banir essa questão discriminatória. Isso. E vale a pena também mencionar que, assim, quando uma pessoa LGBT ela chega num espaço para buscar acesso à saúde de qualidade e ela sofre discriminação, e aí eu estou trazendo o exemplo da doação de sangue, porque eu vi algumas pessoas falando que foram maltratadas e elas jamais voltariam a esse lugar. Então eu fico pensando naquelas pessoas LGBT que vão buscar saúde no posto de saúde, que vão buscar acesso à saúde no hospital, são destratadas e aí não voltam mais ao hospital. Então você acaba criando um impacto fortíssimo da falta de acesso à saúde pública para você prevenir doenças e você contribui, de fato, para que haja uma disseminação, na verdade, de doenças. E muitas pessoas não têm o hábito ainda de ir a um centro de testagem para saber se está com HIV mesmo, se está com outra DST ou IST. Mas, através da doação de sangue, ela poderia ser também um tipo de método de você descobrir se você está com alguma infecção. Então, é uma forma até mesmo de você reduzir a subnotificação, né? A falta de notificação que existe nos centros de testagem específicas do HIV, da parte do teste rápido. Então, você vê que o governo poderia utilizar isso como uma grande oportunidade, sabe, para trazer mais um instrumento de notificação de casos de HIV e AIDS ou de outras ISTs, e ele desperdiça por simples preconceito, né? Realmente, é uma realidade que a gente precisa ainda trabalhar para tirar isso,
para conseguir mesmo essa igualdade, porque vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a população brasileira no geral. Então aí, pessoal, eu acho que a gente passou bastante informação, a gente falou. Se vocês tiverem perguntas agora, eu acho que seria legal vocês enviarem essas perguntas para a gente responder. Mas espero que vocês tenham entendido um pouco da dimensão desse debate, que é tão importante para a sociedade brasileira. E estamos aqui abertos para dialogar com vocês agora sobre qualquer assunto relacionado a essa temática, ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa relacionada à causa LGBT, no geral, do judiciário, fiquem à vontade, a gente está aqui, quem sabe a gente consegue aí responder umas 4, 5 perguntas, e depois a gente encerra. Ver se tem alguma pergunta, né, aqui no histórico. Boa! Olha esse comentário, que interessante. Há de se pensar em estratégias para combater esse preconceito e desinformação em relação ao HIV/AIDS. A educação sexual nas escolas seria uma saída. É algo que pode entrar em pauta também. Perfeito. Jader BZR. Perfeito. Hoje a gente vive numa conjuntura onde se criminaliza falar de educação sexual nas escolas através dessa falácia da ideologia de gênero, escola sem partido. Gente, na Alemanha é crime se um pai não deixar o filho participar de uma aula de educação sexual. Uma aula de educação sexual pode ensinar as pessoas sobre os direitos e deveres delas com relação à doação de sangue, sobre gravidez precoce, sobre abuso sexual, sobre estupro, sobre LGBTfobia, sobre bullying. Existe uma gama de problemas sociais na sociedade que poderiam ser remediados através de uma efetiva política pública de educação sexual. E, poxa, a gente está vendo, né, o desmantelo dessa pauta no Brasil através de um viés conservador, religioso, sabe? Isso é absurdo porque é uma questão de saúde pública também. Então a gente precisa problematizar sobre isso e trazer essa discussão para os municípios, né? Porque é onde acontece, de fato, a resistência mais forte contra as aulas de educação sexual. Isa, você que tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, eu concordo totalmente. Depois tem um comentário ali da Deliane, que eu achei bem interessante também, que ela comentou que no Hemocentro do estado dela, os LGBTs até concluem a entrevista, mas a equipe recolhe o sangue e descarta, né? Então isso também é uma prática discriminatória que fica velada, né? O pessoal no Hemocentro, aí você vê tamanha má fé. Chega a concluir a entrevista, a pessoa doa o sangue, aí aquele sangue é descartado porque a pessoa fala a verdade no momento da entrevista. Tem uma outra pergunta aqui do colega que perguntou se mentir no ato da doação é crime. Não chega a ser tipificado como uma conduta criminosa, mas não é indicado, né? Infelizmente, você tem que mentir, você tem que colocar uma informação ali que não é verdadeira no seu prontuário, ali no seu cadastro de doador, não é uma coisa muito recomendável, não chega a ser considerado uma conduta criminosa. Mas também é uma coisa que é desnecessário você passar por esse tipo de constrangimento, né? A gente precisa lutar para que as pessoas falem a verdade e possam doar sangue sem problema algum. Isso. E, assim, o sangue vai ser testado. Se mentindo ou não, se houver alguma infecção, eles vão jogar fora. A questão é que, assim, a portaria em si ela é antiética. Ela faz com que a sua mentira seja antiética perante a portaria. Então, é muito isso que a Isa falou. A gente precisa rever isso. Hoje, né, assim, com os cálculos que a gente tem de potenciais reações do judiciário, a gente precisaria de mais um voto. A gente espera aí que o voto de Minerva venha da ministra Carmen Lúcia e a gente consiga sair vitorioso nessa quinta-feira. Aí depois teve um outro colega que perguntou se caso não for aprovado, as pessoas do Hemocentro têm direito de retirar pessoas LGBT. Eu não entendi. Ele quis dizer que tem direito de retirar do banco de doadores? Eu acho que tem direito de mandar embora, talvez, né? Assim, de recusar atender essa pessoa. Olha, eu acho que na teoria não poderia, de fato, porque você está tendo acesso a um serviço público gratuito, você é pagador de impostos, você tem direito de chegar ali e fazer a sua doação, mesmo que o sangue venha a ser descartado em uma testagem que comprove um resultado positivo de uma IST. Mas a gente sabe que na prática é outra realidade. Na prática,
há sim a recomendação, né, de você ir embora. Eu já fui doar e já fui vítima dessa situação, que eu não consegui nem terminar a entrevista e a pessoa falou que eu não poderia doar, e isso foi negado a mim, é um constrangimento muito grande. Agora, eu acho que as pessoas precisam judicializar mais isso, né, porque querendo ou não, é um constrangimento, sabe, Eu acho que, assim, eu preciso até estudar mais sobre casos específicos de pessoas que judicializaram para saber qual foi o resultado. Você mencionou esse do Rio Grande do Sul. A pessoa ganhou? Não, é Rio Grande do Norte. Ganhou Rio sim. Grande do Ele Norte. Ganhou. recebeu uma indenização por dano moral, né? Porque foi totalmente discriminatório o momento da entrevista. Ele foi impedido de doar, então gerou uma comoção lá no estado de Rio Grande do Norte. Foi um caso que realmente teve um destaque nacional, mas as pessoas precisam mesmo judicializar mais e muita gente não faz, né? Acaba deixando para lá. A gente não pode deixar para lá, não. Agora nós tivemos aí mais uma pergunta sobre o Leonardo, né? E depois o Jader, que acho que é diretamente para você. O Leonardo pergunta como que os médicos devem agir. Os médicos devem agir normalmente o procedimento, né? Para uma pessoa LGBT. Fazer a entrevista ali normalmente e colher o sangue e colocar o sangue ali para testagem. Se o sangue estiver apto, manter no banco e ele ser disponibilizado para uma pessoa receber aquele sangue. Então, teria que ser um procedimento transparente e como é com qualquer pessoa. Não teria que ter nenhum tipo de restrição. Isso. Deixa eu ver aqui a pergunta do Jader. Você tem alguma agenda ou pretende ter nesse sentido? Eu não sou deputado ainda, Jader. Fui candidato em relação à educação sexual. Assim, a pauta da educação sexual é uma pauta que hoje ela está atrelada, como eu disse, a dois principais tópicos, que é essa ideia de ideologia de gênero e o Escola Sem Partido. Então, tem várias formas de você combater essa frente, né? Participando das audiências públicas sobre o assunto, gerando conteúdo virtual, pressionando seus parlamentares locais, seja a nível municipal, seja a nível federal, a nível estadual, contra o Escola Sem Partido, contra essa falácia da ideologia de gênero, e cobrando, né, desses parlamentares que haja também fiscalização, porque é importante que, se essa pauta está inclusa no currículo definido pelas escolas, ele precisa ser implementado. Então, não pode haver nenhum tipo de influência para a retirada desse tipo de ensinamento do currículo. É uma pauta científica, não é ideológica, né? Então, vários países já oferecem isso dentro dos currículos escolares, e algo que a gente pode começar a fazer, e que talvez seja uma solução, apesar de, a nível municipal, não seja permitido para os vereadores legislar sobre matérias de inclusão de currículo escolar, é possível legislar sobre as escolas integrais. Então, se existir escolas integrais no seu estado e no seu município que tratem, que tenham, né, enfim, sejam financiadas, sejam geridas pelo estado ou pelo município, é possível que os deputados estaduais e os vereadores legislem sobre as matérias que vão ser ensinadas no contraturno. Então, aí você já começa a ter, né, de fato, uma lei que garante o ensino de educação sexual, que é muito importante, e é algo que eu pretendo abraçar aqui no Ceará e começar a difundir. E eu acho que a gente vai ter um debate muito interessante sobre esse tipo de projeto, porque nós temos, sim, uma força reacionária e conservadora muito grande nas instituições também. Isso aí. A Priscila perguntou como consigo provar essa discriminação. Olha, realmente a parte probatória é meio delicada, mas, por exemplo, você pode ter, se eventualmente você foi com algum amigo lá doar e ele pode testemunhar a seu favor, porque você não conseguiu doar por um ato discriminatório, ou se o médico ou quem estiver atendendo no Hemocentro dizer que não é possível doar porque você faz parte de um grupo de risco, pede para isso ser justificado por escrito no formulário. Isso é uma prova muito importante, porque você pode trazer essa prova aí, ela materializa totalmente a discriminação. E aí você junta num processo, né, pleiteando uma indenização, e é um meio de prova muito bom, né, através ali do formulário, da justificativa do médico ou do enfermeiro, ou de quem estava ali no Hemocentro, do porquê que eu não posso doar. Aí vai estar ali por escrito a justificativa, que é infundada, com certeza, e a prova da discriminação. E se eles negarem dar acesso a essa justificativa, você pode trazer um requerimento via lei de acesso à informação, que ela obriga as instituições públicas a entregar informação sobre atendimento e sobre diversos outros quesitos, né, outros fatores que envolvem o serviço público. Então, é um bom caminho. Eu até gostei dessa dica. É isso aí.
Mas eu acho que é isso, né? E estamos juntos, achei muito legal esse papo, vai ser muito importante continuar falando desses assuntos, né? Queria agradecer você, meu amigo, pela oportunidade de tratar desse tema tão importante. E pedir o apoio aí, gente. Vamos assinar a petição, vamos pressionar o Supremo, né? Para a gente conseguir, de uma vez por todas, acabar com essa discriminação. Exatamente, pessoal. Eu agradeço aí também a Isa por se prontificar, tá tendo essa conversa tão interessante, eu aprendi muito. E agradecemos também a vocês que participaram, é domingo à noite, gente, a galera tá cansada, poderia estar aí, né, fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui debatendo com a gente sobre esse assunto tão importante, tão delicado. Então, assim, fiquem à vontade para seguir a Isa também, a gente pode continuar esse debate no privado. Eu vou gravar esse vídeo, vou colocar no meu IGTV, vou enviar para a Isa colocar no dela também. E, galera, é isso aí. Vamos assinar a petição, vamos pressionar os nossos parlamentares e vamos fortalecer junto essa causa pela dignidade humana das pessoas LGBTI, porque nós não estamos pedindo favor nenhum, nós estamos pedindo acesso aos nossos direitos que deveriam ser garantidos, e direitos LGBTI são direitos humanos, entendeu? Então, estamos junto aí. Uma boa noite. E até a próxima live, né? Até, um abraço, beijo. Beijo.